Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e hoje eu quero começar nosso encontro com esse ritmo. When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there. Caríssimos e caríssimas, amigos e amigas, hoje nós estamos iniciando nosso encontro com a música de James Taylor, né? I Got a Friend, aqui você tem um amigo. Até porque às vezes nós que às vezes não percebemos que a amizade é um objeto assim muito raro de se ter nesse século, sobretudo onde as amizades viraram moedas de troca. Você é amigo de quem? Você conhece quem? E a gente olha para o Evangelho de hoje, Evangelho de João, no seu capítulo 10, versículo 45 ao 46, logo após a ressurreição de Lázaro, e nós sabemos que existia uma ligação profunda de amizade com Jesus e Lázaro. Temos em nossos grupos, né, pessoas que são diferentes, que até têm religião diferente e estão aí como bons amigos. E aqui nesse contexto, Jesus, ao se deparar com a realidade da morte de Lázaro, ele sabe muito bem o que ele podia fazer. E o grande mistério da ressurreição de Lázaro é um dos pontos fortes do Evangelho de João. Antes da ressurreição de Lázaro, você tem 10 capítulos. Após a ressurreição de Lázaro, você tem 10 capítulos. O interessante é que nos outros evangelhos, Jesus é condenado à morte logo após a chegada no templo, e ele fala que vai destruir o templo, que vai ficar pedra sobre pedra, e aí nesse contexto ele é condenado. E aí nesse contexto lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e de Lucas. Nesse Evangelho de João, a entrada dele, a chegada no templo, é logo após o primeiro milagre, o primeiro sinal, que é no caso lá em João capítulo 2. E aqui o diferencial é a ressurreição de Lázaro. E você percebe claramente que alguns aspectos dessa ressurreição, né, os judeus começam a reagir preocupados porque irão perder a clientela. E o conselho de Anás de Caifás, deixando bem claro que havia um jogo de interesse e de poder dentro do contexto dos sacerdotes. Não havia ali uma prática religiosa comprometida com uma prática de fé, mas sim uma prática política. Quase igual hoje com esses pastores que sobem em palanque, quase igual hoje alguns padres que dizem não fazer política e o fazem de forma covarde. E também, nesse contexto, nós temos aí, né, essa decisão final. E você percebe bem que a fala do Anás de Caifás é, olha, se nós não fizermos nada, Roma vai vir contra a gente. Porque eles sabiam da capacidade que Jesus tinha de reunir multidões. E essa capacidade de reunir multidões traz Jesus, né, para o conflito, para a realidade do seu tempo. Às vezes nós, em nossas práticas de fé, em nossas vivências religiosas, eu digo isso particularmente, né, devido a vários fatores, às vezes me confundem e me chamam ou de padre, ou de pastor, ou de diácono, até de bispo, já aconteceu isso, e a gente percebe claramente que às vezes o testemunho é maior do que a palavra. E aqui Jesus tem uma obra perfeita com a ressurreição de Lázaro. Ele traz Lázaro de volta à vida
mas não é qualquer vida. É uma vida a partir da amizade com Jesus. A expectativa da chegada da Páscoa, que nós iremos celebrar no domingo que vem, sem ser esse domingo, dia 13, no próximo domingo, nós queremos olhar bem que essa Páscoa não é qualquer Páscoa. E a gente destaca nesse evangelho, hoje não vou falar de política, para agradar um grupo aí que pede sempre para não falar, destacamos nesse evangelho a importância da fé e da crença em Jesus. E o comprometimento com a vida. O comprometer-se com a vida, não uma prática religiosa que nos envolve e nos escraviza. A liderança religiosa daquele contexto tem um verdadeiro conflito com Jesus, desde o capítulo 7 lá, né, capítulo 6, 7, 8, o evangelista João tem uma série de discursos longos, e aí esses conflitos começam, e agora eles se confirmam, porque Jesus ele não vai operar, ou melhor, não vai entrar no esquema que eles estão acostumados. A reação de alguns na ressurreição de Lázaro, a ressurreição que vai condenar Jesus à morte, é uma reação perguntando como é que pode isso? A gente, às vezes, precisa que Deus ressuscite o morto para a gente acreditar. O Evangelho fala claramente que Jesus teve sede, que ele teve fome, que ele ficou cansado, e aqui fala pela segunda vez que ele chorou. Tem uma outra parte no Evangelho que ele chora sobre Jerusalém. E aí, aqui ele chora por quê? Porque o povo não acredita na sua capacidade de fazer Lázaro voltar dos mortos. O interessante é que esse conflito com a autoridade não é um conflito por ele ter cometido um crime, é um conflito por ele ter feito bem. E às vezes nós, que às vezes somos perseguidos, somos difamados, caluniados em nossa sociedade, queremos às vezes reclamar daquilo que nós sofremos de punição. Olha, se conseguiram olhar para Jesus ressuscitando o morto e condená-lo, nós, seres humanos, somos capazes de coisas piores. E ainda, no contexto ainda real dessa possibilidade de ressurreição, se abre aqui nesse contexto. Nós temos no Evangelho a ressurreição da filha do centurião romano. Temos algumas ressurreições do filho da viúva, mas nenhum deles aconteceu que ele tinha já 4 dias de morto. Nenhum deles, Jesus teve tanto apreço de ir até o local da sepultura para trazê-lo de volta à vida. Todas as ressurreições que aconteceram no Evangelho, com exceção da de Lázaro, foi ou a caminho, dentro da casa, da família, onde está o enfermo. No contexto de Lázaro é diferente. Ele chega 4 dias depois. E nós já conhecemos a teologia e sabemos que 4 dias depois equivale, né, ao tempo de Deus e o tempo dos homens, o número 4. E nós olhamos claramente para este evangelho com as perguntas que talvez não consigamos responder, né? Se nós estamos seguindo Jesus esperando apenas que o milagre aconteça, a passagem hoje destaca a importância da fé. Como que está a nossa fé? Qual o significado da ressurreição de Lázaro? Quantos Lázaros nós temos que tirar ainda da sepultura? Quantos Lázaros nós temos que promover ainda para ter o seu significado e a sua importância? E eu vou parando por aqui, pedindo a Deus que nos abençoe, nos ajude, para que possamos continuar produzindo. Hoje, sábado, véspera do Domingo de Ramos, não esqueçamos de fazer nossa colaboração solidárias dentro do contexto do Domingo de Ramos com a campanha da fraternidade desse ano. Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser fiéis ao seu amor. Eu sou Daniel Nonato. I'll come running, oh yeah, babe, to
see you again. Winter, spring, summer, or fall. Now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend.